Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live aqui no canal do Instagram Arqueologia com Érica. Boa tarde a todos, quase noite, né? E hoje nós vamos fazer novamente uma live super especial aqui. Há alguns dias que eu não fazia, realmente estava um pouco corrido e eu estava fazendo lives também em outros canais no YouTube. E hoje a gente vai bater aquele nosso papo sobre arqueologia bíblica. Vou trazer aqui a pesquisadora Lindy Barbosinha, do A Face do Cristianismo, que já entrou. Então, pessoal, hoje é aquele dia daquele bate-papo, onde a Lindy vai estar trazendo mais informações para nós, mais evidências desse estudo que ela já faz no canal dela, A Face do Cristianismo. Lindy, vou te colocar aqui na live. Vou mandar o convite. Ai, deixa eu ver como é, acho que é aqui. Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos. Estou só adicionando aqui a Lindy na live para a gente dar continuidade àquele bate-papo. Lindy, você pode mandar o convite para mim? Eu estou tentando mandar para ti, mas não aparece. Tem como você mandar para mim? A Lindy entrou, pessoal, com o Instagram dela, A Face do Cristianismo, certo? Tomara que ela tenha me ouvido. Tem como você enviar, Lindy, o convite, porque não tô conseguindo. Não tá indo. Ah, deu certo eu te enviar. Eu acho que ela vai estar entrando agora. E agora? Deixa eu ver. Pronto! Deu certo. Porque Deus, eu tentei enviar logo assim quando eu te vi, só que não tava, tipo, aparecendo para te convidar, né? Não tava indo o convite, né? Aí, mas deu certo, ainda bem. deu Ai, certo. pessoal, Tá, vocês estão vendo a gente? O áudio tá bom? Tá tudo direitinho? E aí, Lindy, tudo bem? tudo bem, vivendo e achando bom, é você? Ah, do mesmo jeito, vivendo e achando bom. Então Apesar da tá bom. correria, fiquei com medo de não dar tempo de fazer essa live hoje, mas deu tudo certo. Muita É. correria e esses últimos dias, nossa, muitas lives. É, oi, Roseli, Roseli. Pessoal, boa tarde, bem-vindos. A gente vai dar continuidade à temática. Hoje o tema da live a gente sempre vem falando muito da questão do Novo Testamento, né? E hoje o tema da nossa live vai envolver o Velho Testamento, o Antigo Testamento. Vai ser mais ou menos assim, a influência realmente do Império Romano, ali dos Flavianos, toda aquela manipulação no Antigo Testamento. E a Lindy vai trazer evidências e tudo. A gente sabe que isso se a gente for falar de todas as influências no Antigo Testamento, vai dar uma live assim muito longa, porque tem a questão da Mesopotâmia, dos mitos mesopotâmicos, dos textos que foram escritos milênios antes da Bíblia e que passaram a fazer parte, esses mesmos mitos, as mesmas historinhas lá da Mesopotâmia, textos como Enoma Elish, que influenciaram enormemente a Bíblia ali, a parte da criação ali no Antigo Testamento, mas assim, hoje a gente vai dar prioridade mesmo à questão da influência do Império Romano, sim, da corte flaviana, houve essa influência também no Antigo Testamento. Porque já foi questionado isso, alguns historiadores, né, arqueólogos, assim, me perguntaram, mas Érica, houve de fato essa influência por conta da questão histórica, porque a pessoa sempre pensa assim, a corte flaviana ali no século I, né, da Era Comum, primeiro século ali da Era Comum, então não tem a ver, não tem como eles influenciarem o Antigo Testamento, que são textos mais antigos, bem mais antigos de outra época. Só que a gente tem a questão do concílio também lá, mais ou menos ali por volta de 300, né? 325, a Lindy vai falar sobre isso. E ali é onde foi estruturado, ali de fato foi onde foi montado tudo isso. Esse livro, né, o livro sagrado, ele foi montado ali. Então, há de se convir que muitas alterações
muitas intromissões podem ter sido feitas nesse material, nesse documento. Então, não é pensar de acordo com a linha histórica tradicional, de acordo com a história oficial. Não é pensar dessa forma. Desculpa quem pensa assim, eu discordo, mas respeito quem queira pensar dessa forma. Mas ela vai trazer justamente aqui evidências de que houve essa manipulação, essa interferência dessas pessoas, desses imperadores flavianos, deuses, generais, e durante a dinastia deles, eles aprontaram todas, né? E manipularam da forma como puderam a questão da criação do cristianismo em si. Então, é isso que tem que ser colocado. E é isso que a Lindy hoje vai abordar aqui na live com a gente. O pessoal ainda está entrando, eu acho que é por conta do horário, né? Esse horário ainda tem muita gente trabalhando. Mas assim, pessoal, eu tive que começar mais cedo. As lives com a Lindy a gente tenta começar mais cedo. Por quê? Porque ela trabalha no período da noite. Então, ela 7, 7h30 já tem que estar, né, saindo daqui. Então, por isso que a gente optou por começar um pouco mais cedo, tá bom? Mas bem-vindos a todos. Deixa eu ver quem já está aqui. Roseli. Oi, oi, Roseli. Boa tarde, tudo bem? O Haran. M. Monteiro. Olá, Ucrânia. Então, Lindy, fala com o pessoal. Fala um pouquinho. Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite, né? Bom, eu sou a Aline Barbosinha, do Parça do Cristianismo, e vim aqui hoje para falar para vocês sobre a influência dos flavianos no Velho Testamento. Eles estão no Velho Testamento também. Eles estão lá quietinho no Velho Testamento, não é? Então é isso que hoje eu vim falar para vocês. Lindy, e essa influência, inclusive, pessoal, só mostrar aqui um dos livros, né, que foram citados. Inclusive, a gente fez a live, a gente participou de uma live no sábado, acredito que a maioria deve ter acompanhado. Ela aconteceu no canal Teologia Reversa, do pesquisador Antônio, e também estava presente o professor Scania lá com a gente. Então, assim, foi muito maravilhosa essa live, assim, muito conhecimento. Nossa, porque reuniu pessoas especialistas em várias áreas desse assunto, e principalmente eles dois e a Lindy, que dominam realmente esse assunto. Eu dou um complemento mais relacionado à parte arqueológica e também com relação aos livros do Joseph Atwill, que eu já venho sempre indicando nas lives, né, assim, falando sobre o livro em grupos de estudos, alguns já acompanham, e também foi citado esse livro. Deixa eu colocar aqui para A Vida dos 12 Césares, do Suetônio. O Suetônio também, né, tem muito a ver nessa questão dessa manipulação toda que ocorreu ali a nível da corte flaviana, não só o Flávio Joséfo, tem outros nomes também por trás, o Suetônio, o Tácito, o Plínio, né? Então a história cita vários desses nomes, e o Suetônio, é o Caio Suetônio Tranquilo, né, o nome dele. Ele era um escritor, né, Lindy? E foi falado dele na live, ele fala, inclusive, até enviei hoje para a Lindy um texto que me foi enviado por um amigo, o Flávio, que também é um grande pesquisador. Ele enviou um texto que mostra justamente a questão, um artigo, onde fala ali do Suetônio, né, de como que ele escreveu aquela questão esse livro, né, Os 12 Césares, quando ele foi escrever, e quando ele falou ali, ele abordou dos Flavianos, do Vespasiano, pai, do Tito, filho mais velho, e o Domiciano, filho mais novo, conforme já foi falado aqui algumas vezes, né, a Lindy já falou de cada um desses personagens, tem lives aqui no feed, vocês podem estar olhando no feed, tem lives de cada um desses personagens que ela falou, pessoal. E assim, ou vocês podem verificar aqui, ou então no canal da Lindy no YouTube, A Face do Cristianismo, pessoal. Quem ainda não segue, segue lá, vamos dar essa força para ela. É uma pesquisa bem difícil, bem complexa, muita leitura. E assim que a live terminar, a live vai ficar gravada no feed
E logo depois a Lindy baixa a live aqui do meu Instagram de arqueologia e posta no canal dela do YouTube, A Face do Cristianismo. São canais diferentes. Para quem está chegando agora, para quem é novo aqui, que está conhecendo esse trabalho, e são canais diferentes, né? Aqui tem o meu, é a Arqueologia com Érica, tanto no Instagram como também no YouTube, sempre com muitas novidades, pessoal. Lá no YouTube, muita pesquisa interessante sendo postada. E a Lindy tem os canais dela, tem o Instagram dela, A Face do Cristianismo, que é esse que ela entrou aqui na live, e tem o canal do YouTube dela, A Face do Cristianismo. Inclusive, ontem ela postou um vídeo lá muito interessante sobre a história de Ló. Eu assisti, fiquei impressionada. Nossa, fiquei chocada, né? Essas histórias bíblicas sempre chocam a gente, né? Então, assim, não sou leitora da Bíblia, assim, realmente. E quando eu vejo a Lindy conta essas histórias aqui nas lives, nos vídeos dela, e eu fico, nossa, isso tá na Bíblia, no livro sagrado, e tá lá a história de Ló. Então, quem não assistiu, vê lá no canal dela. O vídeo tá maravilhoso, realmente, conta assim com perfeição. Se der tempo, ela pode falar isso antes de finalizar a live hoje, ela pode falar um pouquinho. Então, Lindy, vamos começar com essa abordagem, assim, e aí, à medida que for, eu só quis mostrar esse livro mesmo, pessoal, que não viu, A Vida dos Doze Césares, do Suetônio, né, escritor da época. Esse livro é do século II, era comum. Então, assim, é bem interessante também a leitura dele, além dos outros que já foram indicados, mas logo mais eu mostrarei mais alguns livros, falo um pouquinho desse artigo também que eu comentei aqui para vocês, do Suetônio, e a Lindy agora vai começar. Aí, à medida que for tendo alguma perguntas, pessoal, eu não gosto de interromper, assim, porque quebra um pouco a questão do raciocínio de quem está explanando, né? Então, à medida que for tendo um tempinho, a cada 20 minutos, né, a gente pode parar um pouquinho para olhar aqui no chat, tá bom? É, aqui tem uma pergunta do Fernando Lima. Oi, Fernando, bem-vindo. O que você acha sobre o tema mundo petrificado, comentado no canal Além da Nuvem? Bem, essa questão do mundo petrificado eu também abordo aqui em alguns estudos no próprio Instagram. E, assim, se refere ao estudo do universo elétrico. O link que eu faço é com esse estudo. E eu já abordei bastante. Não é o tema aqui realmente da live, mas se der tempo a gente pode entrar um pouquinho nessa abordagem. Só para te falar que tem material sobre isso aqui no feed. Tem muito material sobre o universo elétrico. Por quê? Porque é um assunto que eu pesquiso também bastante, abordo sobre isso. Já escrevi para algumas edições da revista Enigmas sobre isso, edição 20, 21 e 22. E tem muito material aqui no Instagram, tá bom? Indicações de livros, nos stories também, tem stories só abordando esse tema, e tem a ver com o universo elétrico e a questão da incidência do plasma em determinados períodos, uma incidência maior, que pode ter gerado tudo isso, né? Essa petrificação que até hoje os pesquisadores arqueólogos, inclusive egiptólogos, eles têm encontrado em pesquisas no Egito algumas estruturas, como se fossem até seres petrificados, né? Isso é um assunto bem interessante, mas, Lindy, desculpa, vamos voltar ao assunto da live. Pode dar início. Não, imagine. Quando for preciso, você pode Dou, interromper, Érica. dou um sinalzinho. Isso, isso. Vamos lá, então. Eu vou falar hoje um pouco sobre o Domiciano, porque para mim poder entrar nesse tema de correlações, né, do Velho Testamento, vocês vão ter que conhecer um pouco Domiciano, a vida dele, quem foi ele. Então, vou ler aqui um pouquinho para vocês quem era ele. Domiciano, ele era o terceiro filho de Vespasiano, imperador Vespasiano. Ele nasceu no dia 24 de outubro de 51 depois de Cristo. O nome dele era Tito Flávio César Domiciano Augusto. E ele assumiu seu lugar de imperador no dia seguinte após a morte do irmão dele, Tito Flávio.
em 14 de setembro de 81, 18 de setembro de 96, depois de Cristo. Reinou por 15 anos na dinastia Flaviana. Na realidade, ele foi o que mais durou no poder. A esposa dele se chamava Domícia Longina ou Longina. Teve um filho com ela, mas essa criança morreu quando ele tinha 8 anos de idade. E, na época, a esposa de Domiciano traiu ele após a morte do filho. Ela traiu ele com um ator famoso da época, né? Mas o Domiciano deu cabo à vida dele e exilou a esposa. Então, ele exilou a esposa dizendo que ela estava sendo punida por infertilidade. Porque, na época, ele queria mais um filho também e não conseguiu o filho. Então, ele uniu as duas coisas ali e exilou a mulher. Na época, a história conta que ele foi comparado a um cruel paranoico, tirano. Isso os escribas contemporâneos escreveram. Chegavam a dizer que era o mais cruel da história, muito mais que Calígula e Nero. Imaginam quem era esse cara, né? Domiciano, aos 15 anos, não tinha mais a mãe nem a irmã. E ambas morreram quando ainda criança. E nesse meado, seu pai e seu irmão lideravam os exércitos germânicos e da Judéia. Enquanto isso, ele ficava sozinho com seu tio, que era prefeito em Roma, uma cidadezinha em Roma. Recebeu uma educação privilegiada, estudou retórica e literatura, ou seja, filosofia. Se tornou um filósofo. Suetônio, o escriba contemporâneo, na obra de Vida dos 12 Césares, ele diz assim, ele diz sobre a capacidade que o Domiciano tinha para citar frases de grandes poetas da época, como Homero e Virgílio. E descreve ele como um adolescente educado e culto. Ele foi também um escritor de poemas. Olha só. Ou seja, ele não foi criado igual o irmão. Lindy, só uma dúvida com relação a essa a questão histórica do Suetônio. Porque eu li que o Suetônio, ele escreveu essa obra dos 12 Césares, contando ali do Júlio César, né, até o Domiciano. Só que isso tudo foi escrito já no século, por meados ali do século II da Era Comum. Então já foi depois, né, da finalização da dinastia Flaviana. Já foi depois que o último foi Domiciano, né? A dinastia Flaviana terminou com Domiciano. Então, ele já estava na dinastia Antonina. Inclusive, vou aproveitar de fazer logo uma pergunta. Tem alguns pesquisadores, inclusive nesse artigo que eu li, que ele defende que, na verdade, o Suetônio ele estava fazendo meio que um jogo político, né? Ele estava querendo enaltecer a dinastia Antonina, que veio após a dinastia Flaviana. E, para isso, ele meio que piorou mais ainda a situação do Domiciano, né? Essa questão dele ser muito cruel, dele ser comparado a ser até pior que Calígula e Nero. Então, você acha, ele mostra, faz suposições de que Domiciano teria provavelmente contribuído para a morte do irmão Tito. O Tito, pessoal, ele foi assim o filho herói, o grande herói, um grande general. Só que quando ele assumiu o poder, ele só passou 2 anos, né? Ele foi, eu acho que foi 79, de 79 da Era Comum até 81, né, Lindy? Eu acho que foi essa data. E aí ele faleceu, morreu de uma febre. Aí tem as suposições de que ele tenha sido envenenado e o próprio irmão contribuiu para isso, porque queria governar, aquela sede, ânsia do poder.
Então, tudo isso, Suetônio piora mais ainda a situação do Domiciano. Aí tem alguns que defendem que, de fato, tudo bem, o Domiciano já era um personagem ruim, mas pioraram mais ainda a situação dele para enaltecer a dinastia posterior, a dinastia seguinte, que seria a dinastia Antonina. Então, você acha que pode ter havido isso mesmo? Olha, Érica, era um jogo político, né? Era um jogo político, e você vê que era uma família ali que era tudo endeusada, eram divinos, né? Eram deuses. De repente chega outra, né? A outra família, a outra dinastia. Então, Suetônio, o que, que ele ia dizer ali, né? O que, que ele ia fazer? Ele ia ficar naquele jogo ali, ele ia puxar sardinha para alguém ali, É, né? é sempre Enquanto assim. ele, enquanto ele estava aqui, ele puxava sardinha para esse. Quando ele saía dali, ele puxava sardinha para o outro, É. né? E Então a assim gente ele pode. vai moldando a história, né? Como dizem os vencedores, eles traçam ali a história porque eles contam a história da forma como eles querem, né? Geralmente quando se vence uma determinada batalha ou quando chega, no caso do Império Romano, uma nova dinastia, a primeira coisa que acontece, contratemos historiadores, escritores, para realmente escrever a história de acordo com o que eles querem, com as narrativas impostas por eles, né? Exatamente. Então vamos lá. Daí Vamos lá. continua, a história continua, né? Que ele era um adolescente educado e culto, e ele foi também um escritor de poemas, ou seja, ele não foi criado igual o Tito, seu irmão, com uma educação militar. O Tito tinha uma educação militar. Já o Domiciano, não. Né? Ele era mais um cara que não tinha nada a ver, né? Com o militarismo, ele não era militar, ele não era nada, ele não era desse ramo, ele era um poeta, ele era um filósofo. Ele era vamos dizer que ele foi criado ali para ser completamente diferente do irmão. Mas Suetônio, o escriba da época, descreveu ele como um bom atirador. Suetônio ainda deu uma pezinha para ele, disse que ele era um bom atirador. E continuando Suetônio, ele fala um pouco. Ai, travou. Que houve? Nossa, gente, travou a Lindy. Para mim, ela parece estar parada. Olha só, até isso Não sei o ele que houve. falou do Domiciano, Ah, né? voltou. Lindy, travou sua tela. Travou aonde? Travou sua tela. Você estava parada, assim, paralisada. Eu voltei, gente. Voltei, Voltou. Só que agora, ó, tá. Não, agora voltou normal. Voltou normal. Tá próximo do receptor da internet. Eu Tá estou. boa com a internet? Ah, ótimo. Porque realmente. Voltou, porque tinha paralisado você, né? Puxa Mas vida. voltou normal. Voltou normal. Deixa eu só falar com. Oi, Edson, boa tarde. Tá ok, meu amigo. Depois assista. Pronto, Lindy, pode continuar. É porque realmente ficou. Paralisou total você. Eu parei onde? Até, depois você assiste. Pronto. Eu parei onde, Érica? Olha. Ai, eu nem lembro. Era. Começa a falar de novo essa partezinha. Essa parte última. Certo. Vamos lá, então. Ó, eu vou falar da aparência de Domiciano, narrada por Suetônio, nos Doze Césares. Domiciano era de estatura elevada, semblante modesto, cute rosada e olhos grandes, embora suave. Era formoso e oposto. Suave, os olhos deveriam ser olhos claros. Sobretudo na juventude, embora tivesse os dedos dos pés muito curtos. Suetônio não dava moleza. Mais adiante, esse defeito
uniram-se a outro. Cabeça calva, ventre enorme e pernas extraordinariamente delgadas, ou seja, finas, e enfraquecidas, ainda por longa doença. O coitado ainda tinha doença. Domiciano usava perucas. E o próprio Domiciano escreveu um livro falando sobre cuidado com os cabelos. Ou seja, Domiciano, ele era vaidoso e ele, com certeza, ele tinha um certo, como se fala, alguma coisa, esqueci ali, por ele ser calvo, então ele deveria ter um pouco de, esqueci o nome da palavra. Complexo, tipo um complexo. E aí Complexo. ele começou a escrever sobre isso, né? E tinha perucas, ele tinha uma coleção de perucas. Nossa. Segundo a história, o cuidado dele com essas perucas era extraordinário. Ninguém tocava nas perucas dele, a não ser só ele. E ele não gostava que tocava no nome da calvície dele. Ele tinha horror de ser chamado de calvo. A história conta. Dando continuidade, Domiciano não era sociável. Não gostava de se comunicar. Teve um momento em que ele parou de se comunicar com as pessoas. Segundo Suetônio, ele disse que acredita que possa ser frutos de sua infância conturbada, quando passou toda ela sozinho e isolado estudando. Com 8 anos, ele já não tinha mais parentes próximos. Uns morreram de doença, outros na guerra. Domiciano ficou um bom tempo sob prisão domiciliar como refém. Ele era refém do general Vitélio. Domiciano fugiu disfarçado de sacerdote de Ísis no templo da deusa, no Capitólio. E passou a noite na casa de um simpatizante do seu pai. Domiciano se apresentou, ele fugiu, depois ele escapou. Então ele se apresentou à tropa, né? E para que ele não pudesse ser morto, eles já aclamaram ele como um César. E levaram ele para a casa do pai dele. Domiciano foi um representante entre os Flávios, na ausência do pai dele. Enquanto o pai estava na guerra, né? Então, ele representou o pai dele ali. E nessa época, ele tinha 18 anos. Quando seu pai retorna, ele se afasta da política e se dedica à arte e à literatura, que era o que ele gostava, era o que ele tinha se formado. O pai dele queria que ele se casasse com Júlia Flávia. Júlia Flávia era a sobrinha dele, sobrinha de Domiciano, filha de Tito Flávio. E ele se recusou, porque estava apaixonado por Domiciano. Domiciano teve um filho, né, que eu já falei lá no começo, que morreu aos 8 anos de idade, e aí a mulher dele, ele deixou exilada. Né? Vamos passar para outra parte. Né? Havia rumores de que ele e a sobrinha eram amantes. Ele não se casou novamente. A história conta que ele forçou o Senado a deificar esse filho dele que morreu, e ele acabou ali revalizando a moeda na época para 12%. E ele colocou a caricatura do filho dele, da criança dele, na moeda, né? Porque ele deificou, ele endeusou aquela criança virou um anjo, né? E foi parar na moeda. E dando continuidade aqui, Domiciano, ele mandava matar os pagãos, porque para ele eram ateus. Então ele começou a mandar matar os ateus. Porque quem não adorava a ele, quem não adorasse aos deuses dele, eram mortos. Da pior maneira. Dúvida, Lindy. No caso, ateu se refere à questão de
dessas pessoas serem pagãos, não seguirem ali o cristianismo, o Deus lá criado, né, por esses romanos, que na verdade eles próprios eram os deuses flavianos, né, os imperadores deuses, e eles se autoproclamaram, assim, tinham estátuas desse pessoal, eles obrigavam, era uma das questões sérias envolvendo os judeus, porque os judeus não queriam adorá-los, era totalmente contra as escrituras judaicas, né? Essa adoração a ídolos. E eles tinham lá as estátuas deles e eles obrigavam as pessoas a adorá-los, não é isso? Exatamente. Então, eles faziam até templos, né? Se você não fosse, tinha um culto lá, você era obrigado a prestar cultos, entrar, vamos supor, todo dia de manhã, culto ao filho dele, né? Ou à mãe dele. Então, se você não fosse nesse culto, você já era avisado e com certeza você iria ser morto. E da pior maneira possível. Né? E a fim de justificar, dando continuidade, a fim de justificar a divindade, posição flaviana, ele enfatizou as fictícias conexões com as deidades romanas mais importantes, ou seja, Júpiter. Ou seja, olha, é o seguinte, eu vou colocar aqui os meus dogmas, vai ter dogmas, e quem me revela aqui é a deusa, ou a deusa Júpiter, ou Vênus, ou a deusa não sei o quê, que era a mãe dele. Quem me revelou foi ela, foi Deus, a deusa X. E eu vou escrever aqui os meus dogmas e vocês vão ter que seguir. São as regras. São as minhas regras. E se vocês não seguirem essas regras, vocês serão mortos. Tudo isso em nome de Deus. Deus, deusas e Deus. Veja. Veja que ele já começa a usar nomes, né? Deuses, começa a usar divindades para colocar em prática as suas maluquices, né? A gente pode analisar ao longo aqui da live que esse cara, ele era um psicopata. Então, ele usa o nome de Deus, deusas e deuses para praticar os seus atos, não é? E aí começa. Castigava quem divorciava, né? Castigou com exílio quem escrevia as difamações contra ele. Em 87, um episódio aconteceu, em 87, quando ele estava no poder, foi descoberto. Isso ninguém tinha certeza do que aconteceu. Foram apenas boatos de que as virgens vestais, essas virgens, eram as sacerdotisas responsáveis pelos cuidados do templo da deusa Vesta. Segundo o boato, diz que essas meninas, elas quebraram seus votos de castidade. E isso chegou aos ouvidos de Domiciano. Então ele fala, olha, então, é isso? Traga todas, joga fogo aí, joga combustível nela, mete fogo e queima tudo, porque elas estão impuras. E assim aconteceu. Elas foram queimadas vivas. Foram queimadas vivas. Essas sacerdotisas desse local. Exatamente. Foram boatos. Não se tinha certeza. Mas entre a dúvida e a certeza, ata elas. Coloca outras puras no lugar. E aí não para, né? Não para por aí. Domiciano condenou à morte por suspeita de corrupção ou traição Tito Flávio Sabino, o tio dele. O tio dele, pois é. O tio dele. Né? E Tito Flávio Clemente, primo. E Marco
Arrecino Clemente, um primo Esse também. Clemente foi o primeiro papa, foi isso? Foi um papa? Foi o primeiro? Foi um dos papas? Eu acredito que o Clemente, o outro Clemente, esse Papa, ele veio depois. Ah, ele já foi depois, né? O Clemente I, não é isso? Eu acho, o Papa Clemente I, que era dessa família flaviana e que foi um dos primeiros papas, não é isso? E teve Exatamente. Domitília. Domitília, eu não sei se era a esposa dele ou prima do Tito, eu acho. Não tô, é porque é tanto personagem nessa história. E a Domitília, acho que ela foi a primeira, acho que foi a primeira santa. É, mas eu Ela, vou. Foi a primeira, lembra? Foi a primeira santa, porque assim, esses sacramentos cristãos, esse colégio de bispos, o título máximo da igreja, o pontífice, né, o papa, essa questão dos papas, tudo isso, pessoal, veio foi criado pelos flavianos, por essa família de imperadores, generais, imperadores deuses. Então, a partir daí que veio tudo isso. Naquele livro que eu sempre indico, logo mais eu vou falar um pouquinho sobre ele e mostrar novamente, o do autor Joseph Atwill. Os dois livros dele são muito importantes. O de 2005, Caesar's Messiah, o Messias de César, que é uma conspiração romana para inventar Jesus. Ele mostra tudo em detalhes lá. A gente, aos poucos, vai começar, inclusive, a abordar a Lindy até já abordou algumas passagens desse livro, porque ele faz exatamente o que a Lindy faz. São correlações entre os livros do Joséfo, né, e a Bíblia. Né? Então, assim, mostrando que realmente a tese principal do livro é justamente mostrando que o Novo Testamento, os evangelhos, são de autoria romana dessa família. A Roseli colocou aqui. Domitília foi a primeira santa. É ela mesma. Porque eu estava lendo sobre isso e é tanta informação, é muita coisa. Então, inclusive eu li no livro, né, também. Pura ilusão, com certeza. Tudo essa questão do cristianismo, quando você vê a história, que é exatamente o que a Lindy faz, contar essa história do cristianismo, que tem tudo a ver com a nossa verdadeira história, tem a ver com arqueologia também. Muita gente me questiona, mas por que você da área da arqueologia vai se envolver com isso? Porque faz parte. A própria arqueologia também acaba explicando muito nessa questão, essa questão do Império Romano, a questão flaviana e de outras dinastias também. Então tem tudo a ver. Por que eu não vou falar algo que é baseado em evidências, que eu tenho evidências, sempre são indicadas aqui, sempre são indicados livros, conforme a gente indicou vários ali na live que a gente fez no sábado no canal Teologia Reversa. Quem não assistiu, pessoal, vai lá, que há mais de 3 horas de live e a gente lá, falando. Eu falei dos livros do Joseph Atwill, como eu estava falando aqui. Esse livro, O Messias de César, é de 2005. Em 2014, ele lançou outro. Eu falei na live lá no canal Teologia Reversa do Antônio, falei sobre isso. Shakespeare's Secret Messiah. É o Messias Secreto de Shakespeare. E aí é outra história, mas ele, nesse segundo livro, vou falar já um pouco. Antes de terminar a live, eu falo um pouco dele para vocês. Ele vai falar também, ele vai ampliar essa tese de que esses evangelhos do Novo Testamento são de autoria romana e a questão da campanha militar do Tito com a missão de Jesus. Então, inclusive, ele coloca Tito e Jesus, o Jesus romano, como o Tito. Né? Então, assim, realmente é bem complexo esse tema, Roseli, muito complexo. Ela falou aqui, ó, Domitília foi neta de Vespasiano, sobrinha de Tito, exatamente. E foi a primeira santa da igreja. Então, essa família, né, eles criaram o cristianismo ali com peso total para implementar a tirania deles mais e mais, como forma de manipular as pessoas, de conseguir impostos. E eles começaram inicialmente logo se colocando nisso. Os papas, os primeiros papas são flavianos, a questão está aí a primeira santa, Domitília, sobrinha de Tito Flávio,
Então, assim, a galerinha aproveitou e pintou e bordou, como se fala. Não é, Lindy? E a Lindy hoje ela tá aqui mostrando correlações também dessa família flaviana, indícios, evidências aí, que envolvem inclusive a figura do Domiciano, que é retratado muito pelo Suetônio, pelo escritor Suetônio, né? E relacionando isso ao Antigo Testamento. A forma como eles mexeram, eles alteraram, inclusive, o Antigo Testamento, colocando ali questões relacionadas a eles. Pode continuar, Lindy. Desculpa interromper. Não, imagina. Então, vamos lá. Daí depois vem tá, vamos dar continuidade aqui de quem ele condenou por suspeita de corrupção, né? E, por fim, ele condenou o ex-marido da sua mulher, né? O Lúcio Hélio Lâmia, né? E Tácito e Suetônio, eles escreveram em suas obras que as perseguições nessa época foram ferronhas. Ou seja, o Domiciano, ele já acreditava que ele era um deus e ele tinha que colocar suas regras e as pessoas tinham que cumprir, né? Como eu disse, se não cumprisse, elas morreriam. Então, como a vida dele já foi abordada em uma outra live, né? Nós fizemos uma live só abordando sobre ele. Eu não vou dar continuidade. Isso, sobre o Domiciano. Então, eu não vou dar continuidade, né? Porque aí já vem como ele morreu e tal. Agora eu quero ir direto nas correlações. Isso, né? é importante essas correlações mostrando a figura dele ali, interferindo no Antigo Testamento também. Exatamente. Então vamos lá. Eu quero ler aqui em Levítico, capítulo 20 e versículo 10, né? Vamos lá, vamos encontrar esse livro aqui, Levítico. Cadê o Levítico? 20 e 10. Também o homem, prestem atenção, isso aqui é o Velho Testamento. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Isso aqui é uma lei de Domiciano. Está no Antigo Testamento esse trecho? Sim, está no Antigo Testamento. Isso é a lei de Domiciano. Lembra quando eu falei sobre isso? Quando eu estava falando sobre a vida dele? Logo mais atrás? Pois é. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai, ambos certamente morrerão e o seu sangue será sobre eles. Lei de Domiciano. Semelhante, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão, o seu sangue será sobre eles. Lei de Domiciano. Quando também um homem se deitar com outro homem, com mulher, ambos fizeram abominações, certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. Lei de Domiciano. E eu quero que vocês prestem atenção que mais adiante eu vou dizer para vocês aonde que é que essa lei foi parar. E quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é. A ele e a elas queimarão com fogo. O que é que Domiciano fazia?
queimava, botava fogo, porque eram impuros, para que não haja maldade no meio de vós. Quando também o homem se deitar com o animal, certamente morrerá, e matareis o animal. Também a mulher, se chegar a algum animal para juntar-se com ele, aquela mulher matarás, bem assim como o animal. Certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. E aí vai a lei de Domiciano, aqui em Levítico, Velho Testamento. Isso é a lei de Domiciano. Não dá para fugir, não tem como negar. Tem um Flaviano aqui, em Levítico. E esse Flaviano é o Domiciano, filho caçula, o Deus Domiciano, filho caçula do Deus Vespasiano, pai. Não é? E aí vamos lá em Números. Livro Números, né? E aqui. Que também é do Velho Testamento. Esse livro também é do Velho Testamento. É uma lástima, mas eu não marquei aqui o capítulo nem o versículo. Mas ok, vamos pular para outro. Vamos a outra correlação, mas essa correlação já vem lá em Mateus. Essa já cai para o Novo Testamento. Mateus 5, Mateus capítulo 5, versículo 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que se casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, essa é uma lei de Domiciano, porque ele foi traído. A mulher dele traiu ele com um ator. Na época, Lâmia. Lâmia era um ator. Então, Domiciano criou essa lei. E aqui no Velho Testamento e no Novo Testamento a gente pode encontrar essas mesmas leis que ele criou, né? Vamos em Ezequiel, que também nós vamos encontrar vestígios da família Flaviana. Ezequiel 5 e versículo 8. Vamos lá? Pessoal, caso tenham dúvidas, perguntas, podem ir fazendo no chat, que a gente, assim que a gente terminar a explanação, a gente já dá uma olhada. E caso tenham dúvidas também referentes à live que a gente fez sábado no canal Teologia Reversa, onde até falei dos livros do Etchell, a Lindy falou muitas correlações importantes também, principalmente entre os livros do Joséfo e a Bíblia, o Novo Testamento. Então, caso tenha alguma dúvida e queiram perguntar, trazer para cá, tá bom? Vamos lá, encontrei aqui. Ezequiel, capítulo 5, versículo 8. Por isso, assim diz o Senhor Deus. Sempre tem que ter Deus no meio, tem que ter Deus na frente, porque Deus não vai descer aqui e falar: ei, eu não falei isso não. Isso aí não é minha lei, não. Então, desde aquela época já usavam
Deus que não existe para poder cumprir as suas leis psicopáticas. Né? Em guerras também usavam Deus para poder matar, saquear, não é? Então vamos lá. Eis que eu, sim, eu estou contra ti, isso Deus. Executarei juízo no meio de ti, aos olhos das nações. Aqui isso aqui é para Jerusalém. É para as pessoas de Jerusalém. E farei em ti o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as suas abominações. Portanto, os pais comerão seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão os seus pais. E executarei em ti juízo, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Ou seja, quando Tito ele invade Jerusalém e cerca, essas pessoas ficaram muitos dias sem comer e sem beber. A história de guerra dos judeus de Flávio José conta que teve pessoas que comiam a si mesmo, porque a fome era terrível, não é? Então, a gente pode notar que realmente no Velho Testamento tem sim história daquela época, né? E vamos a outra aqui. Outra correlação. Vamos a Lucas, agora está no Novo Testamento. Lucas 19, 27. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matei-os diante de mim. Essa é uma frase de Domiciano. Essa é uma frase de Domiciano. Ele dizia assim, olha, você não me ama, porque ele era um Deus. Você me ama ou não me ama? A pessoa, não, eu te odeio, então tem que... Traga ele aqui, mata ele aqui, eu quero ver ele morrendo na minha frente. Era assim que agia Domiciano. Porque ele era um rei, ele era um Deus, então você tinha que adorar ele. Então, assim, muitas referências a esse Deus bíblico do Antigo Testamento, muitas dessas referências que a gente está vendo se referem a esse imperador romano, a esse Flaviano, Domiciano. Sim. As leis, a ele implementando as leis. Na verdade, não, a gente sabe que o Deus bíblico do Antigo Testamento tem muitas questões ali. Inclusive, como eu falei, pessoal, a Lindy não está resumindo a questão do Império Romano. Ela está trazendo algumas correlações que mostram que a corte flaviana, esses imperadores romanos flavianos, eles também interferiram no Antigo Testamento. O Antigo Testamento são textos mais antigos, inclusive textos baseados em outros textos escritos milênios antes. A gente sabe que tem toda a questão lá da Mesopotâmia, dos mitos mesopotâmicos, sumérios, né, o Enuma Elish, o próprio o Atrahasis também, a influência dele, são textos mesopotâmicos que foram escritos milênios antes, encontrados em tabuletas de argila e com escrita cuneiforme. Então a gente sabe que há a própria epopeia de Gilgamesh, você vê ali o dilúvio também, a questão do Utnapishtim, enfim, que é o Noé, é o mesmo Noé. Então, assim, há várias referências também nesses livros mais antigos, mesopotâmicos, até aquela questão, simbologias que ainda hoje a igreja usa. A simbologia do peixe, que está ligada aos flavianos, mas que também é mais antiga ainda, vem da Mesopotâmia também, do panteão
de deuses mesopotâmicos, né, sumérios, acadianos. Então, assim, tem toda essa questão mais anterior. A própria mitra papal, aquele chapeuzinho que o Papa usa, eu ia até trazer uma foto para mostrar, mas vai ficar. Eu vou fazer depois, a gente vai ter na continuação dessa live, eu vou trazer mais referências mesopotâmicas, porque eu não pude colocar muito a Mesopotâmia aqui. Por quê? Porque a live é relacionada à questão do Império Romano influenciando no Antigo Testamento. Eu não podia introduzir essas questões dos mitos mesopotâmicos, que a gente sabe que temos vários, e um deles, o mito da criação, o do dilúvio, a questão, como eu estava falando, da mitra papal, que é ali aquele chapeuzinho do Papa, a mesma representação a gente tem dos deuses mesopotâmicos, do panteão mesopotâmico, o próprio a deidade chamada Enki, usando como se fosse parte daquela roupinha de peixe, que ele às vezes é representado com ela, né? Então, assim, tem muitas correlações, mas na continuação eu vou introduzir a questão da Mesopotâmia, né? Então, a Aline de hoje vai focar mais na questão do Império Romano e de como que esses imperadores assim, interferiram, né, tudo isso. Só ler um comentário aqui, Lindy, já você retorna, da Maciel, Macielma Martins. Pronto, vocês poderiam fazer uma aula sobre simbologia antiga. Olha, eu falo muito, porque assim, simbologia antiga é muita coisa. No caso da Lindy, ela utiliza mais essa questão da arqueologia bíblica. O estudo dela é voltado para a arqueologia bíblica, questão dos apócrifos, voltada para a história do cristianismo. Mas fica a dica, a gente pode também, Lindy, fazer uma live voltada para essa questão simbólica do cristianismo. Eu até estou com uns livros interessantes sobre isso, muitos livros. Mas com relação à simbologia antiga como um todo, aí a gente vai envolver várias culturas e aí é muita coisa, muita abordagem. Eu abordo muito sobre simbologia quando eu falo do universo elétrico aqui. Se você for olhar no feed, tem vários estudos onde eu abordo várias questões da simbologia de Vênus em várias culturas, enfim, várias simbologias, e todas elas explicadas, simbologias mesopotâmicas, todas elas explicadas no estudo do universo elétrico, que vai explicar muito dos mitos, das simbologias antigas, ok? Mas vamos nos deter, vamos voltar para a live. E aí a gente vai organizando outras depois. Certo, vamos lá então. Mais uma carta Mais uma da Bíblia. correlação. Mais uma carta da Bíblia, mais uma correlação. Essa é Números, capítulo 31, 17 ao 18. Diz assim: agora, pois, matai todo o homem entre as crianças, todo o homem entre crianças, e matai toda a mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, deixará viver para vós. Lei de Domiciano. Então, essa última frase. Todas as meninas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, deixa-as viver para vós. O que significa? Estupra, usa elas aí. Faz o que vocês quiserem delas. Entendeu? Isso está na Bíblia. Isso aqui saiu da boca de Deus. Porque a Bíblia é a boca de Deus. Né? Tem cristão que bate no peito e diz: eu carrego comigo no peito a boca de Deus. E mostra a Bíblia. Então, isso aqui saiu da boca de Deus. As meninas virgens, vocês podem levar e estuprá-las. Usa como quiser. Né? Então, isso aqui também podemos notar que era. Se a pessoa for pesquisar a vida de Domiciano, vai notar que ele tinha essas leis psicopatas, essas leis psicopáticas,
né? Deuteronômio, capítulo 20 a 21. Porém, se isto for verdadeiro, isto é, que a virgindade não se achou a moça, se a moça não for mais virgem, e aí eu pergunto para vocês, como é que eles iam saber, a não ser que se pegasse a moça virgem no ato, né? Então, levarão a moça à porta da casa de seu pai, que geralmente era assim, o homem, eu não vou querer essa não. Então vai lá, fala lá pro pai dela que ela não é virgem mais. Fala lá, vai lá e fala que não é virgem mais, que assim se descarta ela logo, pega outra. É porque eu queria aquela lá, então pronto, pega aquela lá. Porque mulher era assim, mulher era nada. Mulher era só um objeto de desejo e para procriar, para mais nada. Né? Ou seja, naquela época, para servir. Para servir. Então aqui a gente pode notar, né, que realmente é uma realidade. E os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarão o mal do meio de ti. Isso aqui é uma lei de Domiciano. Uma lei de Domiciano, que também veio parar aqui no Velho Testamento. Né? Vamos a 2 Reis, capítulo 2, 23 a 24. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa história, nesse acontecido. E eu queria que vocês lembrassem de alguém com essas características. Então Eliseu subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombaram dele. E diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. E quem vocês lembram? Sobe, calvo, sobe, calvo. O Domiciano, né? Que ele tinha esse problema da calvície. Isso está no Antigo Testamento. Nossa. Isso está em 2 Reis. Está nas cartas de Reis. Quem é que tinha complexo de calvície? Domiciano. Domiciano. Até um livro falando sobre como ter cuidados com o cabelo para que as outras pessoas não pudessem, não precisassem perder também os fios. Domiciano tinha inúmeras perucas, incontáveis o número de perucas que ele tinha, e ninguém as tocava, porque quem cuidava era ele. E ninguém falava da calvície de Domiciano porque ele não gostava. Ele virava um demônio, porque ele tinha complexo. E como que olha só, olha a coincidência de vir parar aqui um trechinho falando desse calvo que mandou matar esse tanto de criança só porque chamou ele de calvo, gente. Então eu não preciso dizer mais nada. Não é? Então vamos lá para Isaías 13, 15 e 18. A 18. Né? Todo o que for achado será transpassado, e todo o que se unir a ele cairá a espada. E as suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos. As suas casas serão saqueadas e suas mulheres violadas. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. Então, o que era aqui? Aqui era o que Jerusalém iria passar. Vocês não pagam imposto, não? Então, vamos ver a hora que nós entrarmos aí na casa de vocês.
saquear, destruir tudo, eu quero ver o que vocês vão, se vocês vão preferir a prata e o ouro de vocês ou a dor que vocês vão sentir. Então é isso que essa passagem está dizendo. E é o que aconteceu em Jerusalém. Né? E os seus arcos despedaçarão os jovens e não se compadecerão do fruto do ventre. E os seus olhos não pouparão os filhos. Na história do livro Guerra dos Judeus, de Flávio José, ele conta que as flechas, as lanças, choviam. E ele conta também que uma lança transpassa a barriga de uma grávida, matando seu filho que nem tinha nascido ainda. Então, é a mesma, eu estou lendo isso aqui e estou lembrando e lendo mentalmente o livro de Flávio José, o Guerra dos Judeus, onde ele narra isso aqui. Então, para que um historiador evangélico ele conteste, ele necessita ler. Ele precisa ler. E eu indico o livro Guerra dos Judeus, de Flávio Joséfo. Indico também o de Suetônio, Vida dos 12 Césares. Leia, mas nunca chega e diz, não, ela está errada, não há história X lá no Velho Testamento. Porque eu vou provar para você que existe, está aqui. Esse é o problema das pessoas. Às vezes, assim, vê uma opinião diferente, mas tipo, não conhece sobre aquilo, e às vezes a pessoa já julga de uma forma que não deve julgar, antes de entender o trabalho, a pesquisa da pessoa, as evidências que ela está mostrando, a bibliografia que ela está indicando. Esse é o problema. Falta de leitura, não lê. Mas toda live da Lindy, ela indica vários livros. Eu complemento com mais alguns livros também. Então, assim, é uma vasta bibliografia, tudo evidenciado. O que ela estuda, verifica, identifica na Bíblia, ela passa para vocês, está aí sendo passado tudo, capítulos, versículos. Mas simplesmente por ser e contra a ideia da pessoa, a pessoa ali age no sentimento, hoje em dia é assim, né? Pensa diferente de mim, fez uma pesquisa que eu não concordo, e aí, às vezes, tudo bem você não concordar, mostrar o seu lado tranquilo, né? A gente dá os bancos de dados para que possam fazer a pesquisa, pesquisar e ir atrás também. Agora, atacar ou perseguir a pessoa porque pensa diferente, então, assim, hoje em dia se age muito pela emoção, e tudo muito polarizado, e as pessoas às vezes perdem o lado, deixam de agir de forma racional, de forma consciente. Consciência fica ali dormindo e o objetivo dela é apenas atacar, perseguir a pessoa. Então isso demonstra falta de inteligência, falta de discernimento total. Porque, de fato, quem tem discernimento vai atrás das provas e das evidências, ao invés de ficar só esperneando, não é isso? Tem uma pergunta, o Fernando colocou os deuses antigos retratados em várias religiões, o povo remetem aos mesmos seres cabeçudos, os Anunnaki, os Anuna. Acredito que eles tiveram um papel na criação do ser humano. Pois é, o que está lá nos mitos mesopotâmicos, né, a questão dos Anunnaki. Anunnaki, na verdade, é um termo que se refere ao período acadiano, que já foi posterior à Suméria. E no caso, o período sumério, eles são tratados, eles seriam os Anuna, né? Essas pessoas seriam chamadas de Anuna. E, assim, são tidos como deuses, né, nessa mitologia dessas pessoas, dessa cultura. E, de fato, muitos mitos se repetem ali no Antigo Testamento, o mito da criação. Tem até uma estela de argila interessante, onde você vê o Enki com o filho, o Ningicida,
e a Nimar, meu irmão dele, né, a Nimar, ou Nino Sag, eles como se estivessem, o local representado nessa estela de argila, era um selo cilíndrico, né, que eles chamam, é como se fosse um laboratório ali com tubos de ensaio, né, a gente vê, quando eu for falar sobre isso, eu vou trazer aqui a imagem, o ideal numa live dessa é no YouTube, realmente, porque você vai apresentar os slides e tudo. Aqui no Instagram é tudo muito, muito limitado. Eu ainda não estou fazendo lives pelo meu YouTube, mas em breve eu vou começar, certo? Eu estou priorizando, assim, pesquisas, vídeos de pesquisas, de notícias, é algo um pouco mais rápido, não tão demorado como uma live. Mas, quem sabe, né? A gente vai começar a introduzir lives e isso vai ser perfeito para falar lá, porque dá para mostrar. Mas, mesmo assim, na continuação dessa, quando eu for trazer isso, eu vou trazer o máximo de imagens possíveis para vocês, certo? Para estarem visualizando, porque o ideal é visualizar, porque essa estela de argila, ela mostra ali a questão da criação, é perfeito. Ela sentada com o serzinho no colo, né? Com o que eles criaram, né? O ser que eles manipularam geneticamente, criaram. E você vê umas estruturas como se remetessem a um laboratório, né? Então, assim, é bem interessante. E além de outros mitos também, a questão do dilúvio e tudo mais, né? Vários relatos que nos remetem ao que está ali na Bíblia também, no Antigo Testamento principalmente. E essas correlações que a Lindy mostrou, correlações históricas, e mostrando de fato a influência ali dos flavianos também no Antigo Testamento. Então, houve uma influência, esses textos podem ter sido alterados, né, manipulados ali, do jeito que eles fizeram o Novo Testamento, nossa, assim, foi uma coisa, assim, totalmente criação deles, criação romana. A própria figura do Jesus, o Jesus romano, criado ali para dar uma ênfase, para ser o Messias disso tudo, e para aumentar mais ainda a manipulação, porque eles queriam uma outra religião que combatesse o judaísmo. Então, foi uma propaganda. O cristianismo veio para essas pessoas, eles criaram como uma propaganda de guerra, de fato, para combater o judaísmo, que mesmo com a queda ali de Jerusalém, em 70, né, da Era Comum, mesmo havendo aquela queda, a destruição, tal, os romanos tomaram de conta, os judeus, o judaísmo ainda era um movimento preocupante para os flavianos. É tanto que quando eles invadiram lá Jerusalém, destruíram o templo, eles pegaram vários escritos do judaísmo e eles mantiveram esses escritos guardados, as sete chaves, e assim, justamente com o intuito de estudar aquilo ali e manipular, eles começaram a perceber, a gente tem que, de fato, criar uma religião. É dessa forma que a gente vai manter o domínio, vai cobrar imposto, vai combater o judaísmo. E vamos criar o Messias também junto, né? Porque os judeus, eles já falam dessa questão messiânica há muito tempo, né? Inclusive, eles já tiveram alguns Messias e estão esperando o Messias deles ainda. Tem essa questão. Deixa eu ver se tem mais perguntas. É. Quanto mais eu escuto esta aula, mais... não tô... Oi, Rômulo, tudo bem? Bem-vindo à live, pessoal que está entrando. Quanto mais... eu me perdi aqui. A Biblioteca de Alexandria tinha as respostas, né? Mas, assim, realmente muito foi perdido ali, muitas questões históricas importantes, né? Foi queimado um incêndio misterioso que até hoje não sabem o real motivo. Ali, desde que se começou o assassinato da Hipátia, né? Grande cientista, matemática, astrônoma, filósofa, e ali já começou meio que a entrar naquele período ali, Idade Média, realmente um período negro para a humanidade e de muita manipulação. A igreja teve ali total poder
E dessa forma vem acontecendo, é tanto que Roma, ainda hoje, né, o Império Romano está aí com tudo, continua governando e tudo, né? E Lindy, tem mais alguma correlação para falar sobre envolvendo essa questão com o Antigo Testamento, os flavianos? Então, vamos lá. Eu disse quase no começo da live que depois eu ia dizer aonde foi parar essas leis de Domiciano. Pois é, essas leis de Domiciano foi parar em um apócrifo. Um Ah, apócrifo. em um apócrifo chamado Apocalipse de Pedro. Nesse apócrifo, Pedro, ele tem uma revelação de Deus, ele vai no inferno. Então, ele narra ali as pessoas que fizeram aquelas atrocidades, né? Entre aspas. E aí ele vai passando e Jesus vai mostrando para ele, olha, esse aqui são aquelas pessoas que fizeram isso. Esse aqui são aquelas pessoas assim, as pessoas que não, vamos supor, as pessoas que não pagaram seus impostos, as pessoas as mulheres que não eram mais virgens, olha só a situação em que elas ficam. Eu indico para vocês lerem Apócrifo Apocalipse de Pedro. Vocês vão ver que ali já é um livro que já foi manipulado, um apócrifo manipulado pelo Império Romano. Esse apócrifo é o Apocalipse de Pedro. Exatamente. E tem o Apocalipse também de Paulo. Érica, Paulo chega no quarto céu e no sexto céu, que é o céu dos justos, e ele encontra com os cobradores de impostos, que agora eu esqueci o nome deles. Ele encontra os cobradores de impostos lá no céu dos justos. Lá no céu também se cobra imposto. Esse é o Apocalipse de Paulo, é outro livro, né? Outro apócrifo. Isso, um apócrifo também. Tem o de Pedro e o de Paulo. Exatamente. Então você já pode notar que esses dois publicanos, exatamente, o Rômulo, é isso mesmo. Então, você pode notar que esses dois livros aí, como diz outro, já era. Já não se diz mais que a gente pode confiar nesse apócrifo. Porque esse apócrifo foi manipulado por Roma. Esse apócrifo é do papado. É uma manipulação para manter as pessoas presas no cristianismo. Ou seja, se você continuar fazendo todas essas coisas aqui, se você continuar pecando desse jeito, você vai para o inferno. Ah, aquele inferno lá, ó, aquele lugar lá onde está lá onde Pedro foi lá. Pedro visitou esse inferno, você vai para lá. Então, as pessoas são manipuladas através disso aí. E essas leis, esses dogmas, foi parar dentro de um livro apócrifo. Ou seja, para tentar dar mais veracidade a essa patifaria. Não é? Então, tem mais algo que eu gostaria de falar, que era sobre... Esses dias eu estava assistindo a live de um evangélico e ele contava para a apresentadora um modo tão bonitinho de como começou o dízimo. Que lindo o dízimo. O dízimo começou, mas era tão bonito. E eu queria ler para vocês verem como foi bonitinho quando começou o dízimo. Foi lá. Essa passagem está em Gênesis. Quem foi que deu o primeiro dízimo? Foi um homem santo. O homem mais santo. Fiel a Deus. Chamado Abraão. Vamos ver como é que ele devolveu esse dízimo. E Melquisedeque, rei de Salem,
esta cidade, eu vou dizer para vocês aonde que ela está localizada. Hoje ela está localizada nos Estados Unidos, mas não era. Essa aqui é a antiga. Trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque era um rei. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor do céu, dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou aos teus inimigos nas tuas mãos. Como é que Deus entregou os inimigos de Abraão na mão dele? Sabe como é? Ele guerreou, ele era um guerreiro. Abraão matou, saqueou, para poder ele trazer aqui esse dízimo. Vou dar continuidade, já explico como que isso acontecia. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. De tudo o quê? De tudo que ele roubou quando ele matou e saqueou uma cidade. Isso está onde, Lindy? Está em Gênesis, capítulo 14, versículo 18 ao 24. Perdão, esqueci de falar onde está. Fiquei tão passada com isso. Eu também. Eu esqueci de dizer onde está. Então, o que era tudo? Era esses seres, eu vou dizer, esses seres malignos. Então, eles saqueavam cidades, tomavam os bens materiais das pessoas. E no caso de Abraão, como ele era fiel a Deus, Melquisedeque, ao rei, então ele trazia tudo e entregava aquilo que ele tomou dessas pessoas, que ele roubou dessas pessoas, ele entregava aqui a Melquisedeque. Ele entregava tudo. E era assim, quando você saía para guerrear, teve muitos na época que saíam, que ficaram ricos. Porque eles matavam, eles roubavam aquelas pessoas que eles tinham matado, aquela cidade. Então, geralmente se fazia isso só pela ganância. E, além de tudo, ainda tomava a cidade, né? E ficava com aquela pátria, vamos dizer, com aquele local ali, né? E o rei de Sodoma disse a Abraão, no caso, Melquisedeque, dá-me a mim as pessoas e os bens toma para ti. Ou seja, aquelas pessoas que nele não conseguiu matar, que se renderam a eles não precisou matar, se renderam a eles faziam de escravo e levavam também. Então, aqui, o rei Melquisedeque diz para ele, olha, então faz o seguinte, Abraão, me dá aquelas pessoas para mim e você fica com o dinheiro, fica com os bens dela. Né? Aí você toma para ti os bens. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, lá tem Deus de novo na história. Não existe mesmo, então vamos usar esse ser invisível, surdo e mudo. Ele não fala nada, não ouve nada, não vem contestar, então, né? Vamos usar ele. O Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu. Ou seja, falou, ele era tão fiel ao rei que ele falou, não, os bens também é teu. Eu jurei a Deus que seria teu e teu. Né? Para que não digas
Eu enriqueci Abraão. O cara ainda era orgulhoso. Salvo tão somente o que os jovens comerão. Aliás, salvo tão somente os que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, que eram os companheiros de guerra dele. E aí ele narra os amigos, né? Aí ele daria a parte dos amigos dele, dos companheiros de guerra dele, né? E aquela parte que ele prometeu ao Melquisedeque e prometeu a Deus que ele sempre traria ou devolveria o dízimo. Esse era o dízimo, Érico. Esse era o dízimo. Essa é a história do dízimo, essa história tão violenta, sanguinária, e ainda envolvendo Abraão. Sim, te digo mais, Abraão, Josué e outros mais da Bíblia, esses homens santos, poderosos, eram tudo homens de guerra, homens ferronhos, homens que saíam não para brincar, não era eles saíam com aquela turma de, ele foi pro deserto, tadinho, ficou ali 40 dias, 40 noites ali, com seus homens ali, os coitadinhos, porque eles queriam um lugar. Não, eles saíam para matar, saquear e tomar o lugar das pessoas. Sai aí, olha, isso aqui é meu, sai. Eles eram ferrões. Não existe um homem santo na Bíblia. São histórias de guerra. Eram guerreiros, eram pessoas sanguinárias, né? Eram pessoas sanguinárias, incluindo esse aqui, Abraão, né? Veja só, aí você... Não, o dízimo é uma coisa maravilhosa. O dízimo, os 10% começou lá, que era assim, mas ninguém conta como que é, de onde veio o primeiro dízimo, ninguém sabe. Ou se sabe, se cala, porque as pessoas também não leem. Então, o dízimo, para quem não sabe, a partir de hoje fica sabendo, o dízimo saía, era de sangue, era roubo, era de pessoas mortas. Eles roubavam essas pessoas, eles matavam essas pessoas, eles tomavam o dinheiro dessas pessoas, pegavam seus bens e levavam até a igreja ou aos pés do rei e depositava lá. Apesar que era assim nas sinagogas, porque Melquisedeque era como é que fala? Ele era um sacerdote, né? Então chegava ali e depositava o dízimo ali. Então o dízimo é uma coisa amaldiçoada. Por quê? Porque está tomando seus 10%. Você é obrigado a dar os 10%. Não, mas na minha igreja não é obrigado, não. Você dá porque você quer. Se você não der os seus 10% nunca, alguém já vai olhar torto para você. Você sabe, você tem aquele irmão. Com certeza. Aí já vem aquele julgamento, né? Aquela cobrança. Eu conheço pessoas que, nossa, pagam dízimo, assim, mesmo que às vezes estão em algum mês com mais dificuldade, né, e tal. Mas eu não posso deixar de cumprir esse compromisso com a igreja. É como se deixasse de cumprir, havia um raio cair em cima da pessoa, um grande castigo. Aí eu até pergunto, nossa, mas que Deus é esse que castiga as pessoas porque estão em dificuldades e não podem pagar? Muitos deixam até de comer. Enfim, essas religiões a gente vê absurdos, né? Aí a Ana comentou aqui, oi Ana, boa noite. Até Salomão eram todos sanguinários, sim. Inclusive, pessoal, depois eu vou trazer numa live aqui um livro assim, interessante, até já postei no grupo de estudos da Linde e também no meu grupo de arqueologia. O grupo da Linde é no WhatsApp, a face do cristianismo. Geralmente vive lotado lá. E o meu grupo, no caso, é outro, se refere à arqueologia, né? Que tem o grupo do Telegram. Inclusive, de vez em quando eu estou divulgando aqui pelo Instagram o link de lá. Então, eu divulguei nesses grupos um livro de um arqueólogo que ele defende. Esse livro dele tem até na Amazon para vender, é até um livro bem carinho, e ele defende
que nenhum desses personagens bíblicos existiu. Inclusive esses do Antigo Testamento, principalmente o Antigo Testamento que ele fala nesse livro. E depois eu vou abordar, vou trazer numa live aqui e vou abordar para vocês, né? Próxima live, eu vou falar um pouco. Lindy, vai continuar na próxima live esse assunto? Podemos continuar, sim. Pretende continuar a trazer mais algumas correlações, e eu vou trazer mais algumas correlações entre o Antigo Testamento e a questão mesopotâmica, os mitos mesopotâmicos, pelo menos os principais, porque não dá para a gente abordar tudo assim de uma vez, porque é muita coisa, mas eu vou trazer. E, pessoal, o livro que eu falei no começo da live, eu citei os livros do Joseph Atwill para vocês, certo? E eu também, eu sempre mostro o Messias de César, o Caesar's Messiah. A maioria já acompanha, já deve acompanhar e ler esse livro, né? E eu falei também do segundo livro dele, lançado em 2014, que fala da figura do Shakespeare, que ele mostra que é um personagem que Shakespeare, na verdade, é um pseudônimo, ele nunca existiu. E ele correlaciona tudo isso, aumenta mais ainda a tese dele de autoria romana do Novo Testamento. Então, eu não vou falar aqui porque a live já está o quê? Com mais de 1 hora e meia, então ia ficar muito longa, mas o livro é esse, certo? Ó. Em alguns grupos de estudos já foi postado. Secret, tá aparecendo ao contrário, né? Lógico. É o Shakespeare Secret Messiah, que é do Joseph Atwill. Então, assim, é uma teoria bem interessante. Inclusive, ele contesta aqui e mostra evidências. O importante é que o trabalho desse pesquisador é igual ao da Linde. Eles mostram evidências. Sempre tudo baseado em evidências. E ele mostra que ele fala das cartas de Paulo, que na verdade é tudo uma mentira, toda uma manipulação em cima disso, o próprio Apocalipse também. Então ele vai mostrar muito e vai correlacionar com a figura do Shakespeare também. Segundo ele, esse dramaturgo, é uma invenção também, assim como diversos outros escritores fantasmas que foram criados, na verdade, como se fossem outras pessoas se passando por esses escritores que na verdade não existiram e que escreveram muitos livros que seriam uma espécie de crítica, sátiras críticas a essa questão da influência flaviana no Novo Testamento. Então, assim, é bem interessante. Na próxima live, eu vou reservar um tempinho para falar um pouco mais sobre esse livro, certo? Que é o segundo livro dele, mas, assim, é sensacional. A pesquisa do Atwill é incrível, assim, realmente e acaba se correlacionando com a pesquisa da Lindy, né? Eles realmente têm isso em comum. Só ler alguma pergunta aqui, Lindy, no chat. O dízimo, o Rômulo colocou, o dízimo do livro de Atos, primeiro dízimo pós-Cristo, também teve morte. É o dízimo do livro de Atos, né? É tudo muito violento, muito sanguinário. Eu vejo assim, nossa, tem uma Bíblia aqui na minha casa, mas, assim, sinceramente, eu li muito pouco, assim, eu nunca fui realmente de estar ali como a Lindy, debruçada, lendo. Ela faz isso porque realmente ela se dedica a esse tema, mas eu venho aprendendo muito com as passagens que ela cita, e depois eu assisto a live de novo, anoto tudo, e fico assim, nossa, impressionada, sem acreditar. Eu vou lá, olho e tudo, olho, faço a correlação e fico realmente impressionante. Parabéns pela aula maravilhosa. Obrigada, Macielma. Obrigada pela presença, pessoal. O Fernando colocou: nunca gostei de igreja desde criança. Eu também. Eu até contei para algumas pessoas, assim, a minha família é muito católica, inclusive eles não gostariam que eu estivesse abordando isso aqui, esse tema. Eles têm pavor, né, por conta disso, eles não concordam. Mas é como eu digo, é uma verdade que a gente não pode simplesmente calar e se virar e fingir que nada aconteceu. É algo com correlações importantes históricas, evidências mostradas, e tem que ser falado sim. E eu me sinto na obrigação até de também ajudar de alguma forma a levar isso para as pessoas. Por isso que eu sempre trago a Lindy aqui. A cada 15 dias a gente se reúne para conversar sobre essas evidências. E daqui a 15 dias ela vem de novo. E assim, pessoal,
minha família é muito católica e ali eu desde criança, né, eu lembro muito das procissões ali na época no interior, porque hoje eu moro na capital, mas meus pais moram no interior. E eu lembro da época da Páscoa, que sempre tem aquelas procissões e tal, aquelas imagens de santos e tudo. E após a procissão, isso eu pequena, criança, eles me levavam na igreja, quando terminava a procissão, todo mundo se cumprimentando e tal, e me levavam na igreja. E sempre tinha lá um sarcófago gigante de. Sarcófago não, era uma. Ah, eu nem sei como chamar. Como se fosse um sarcófago de vidro, né? Porque é gigante, com a imagem do Cristo crucificado, né? Ensanguentado, como se tivessem tirado ele. Ele passa a procissão toda na cruz. Depois, ao final, eles tiram da cruz, ele todo ensanguentado, a imagem, né? E coloca nesse sarcófago de vidro e fica lá exposto. E eu me lembro que sempre me levavam desde pequenininho para ir lá ver. E eu sempre chegava, nossa, e ele tá todo ferido, né? E tal, eu ficava com pena, eu ficava me sentindo mal. Nossa, por que que fizeram isso? Então, assim, eu sempre cresci pensando, poxa, por que que são tantas imagens do Cristo, do Jesus morto? Por que que se coloca tanto isso pra gente? Sempre ele ali crucificado, né? E se ele tivesse realmente, se que não é o caso, né? Se tivesse existido e tudo, colocaria uma imagem mais, sei lá, um outro tipo de imagem, lembrar dele de outra forma, mas sempre crucificado, ensanguentado. E eu lembro muito, assim, na casa dos meus avós, tudo cheio de estado, assim, imagens dele crucificado em todo local. E eu olhava assim e ficava, dava até um certo medo. Quando você é criança, né, e vê essa quantidade de imagens, e assim, de uma forma violenta, né? Assim, expressando muita violência. Isso que é preocupante também, né? Ainda mais na mente da criança. E ali já começa a criar todo aquele mito, toda aquela historinha, aquela superstição. E aí começa a vir o medo desde criança, desde que somos crianças, né? Ó, você tem que fazer isso é assim, porque senão você vai ser castigado, enfim. Né? Quem é criado nesse tipo de doutrina sabe, né? Aí o Fernando colocou, sempre questionava algumas coisas da igreja, eu também. E muitos não gostavam, justamente por eu questionar. Minha própria família não gosta. E o Rômulo colocou, Jeová está devendo e vem extorquir dinheiro do povo. Ai, adorei esse comentário. É desse jeito. Exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma. Salomão mandou matar Adoninha e Joabe. E no final da vida mandou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito. Aí o Augusto colocou, Érica, teria como abordar as divergências entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa do Oriente? Né? A gente pode ver isso, né, Lindy? A gente pode ver algumas. A Igreja Ortodoxa do Oriente, eu tenho uma certa. Eu gosto dessa parte, assim, de estudar essa questão mais oriental. E eu posso. Eu vou dar uma. Eu já vinha investigando um pouco sobre isso, né? Você vê lá a Igreja Ortodoxa Cristã ali na Rússia também. Enfim a questão do Império Bizantino e tal. Eu vou dar uma pesquisada maior e aí a gente pode, eu e Lindy, fazermos correlações com relação a isso, tá ok? A Bíblia jorra sangue, realmente. Maldição sobre o cara que não pegou o dízimo e caiu morto, de fato. Ananias e Safira. Exatamente. Live maravilhosa, ambiente tranquilo para fluir das ideias. É exatamente. É um ambiente que, assim, quem participa, as pessoas que participam, que vão assistir depois, elas já gostam desse tema. Quando eu demoro para trazer a Lindy, até o pessoal cobra. Então, assim, às vezes, por conta da correria mesmo. Foi da mesma forma, Roseli, a live lá no canal Teologia Reversa, né, que convidou a Lindy e me convidou também. A gente foi para
meio que fazer esse bate-papo lá. Quem não assistiu ainda, corre lá, assiste. Eu postei no feed aqui a live, mas está no canal Teologia Reversa, o Jesus Romano. Então, a gente foi falar sobre isso e tal. Foi muito bacana, porque eles já têm um público para isso, o pessoal já acompanha. E foi um ambiente maravilhoso, porque as pessoas colaboraram bastante, foi muito enriquecedor. Os outros dois pesquisadores especialistas nessa área, o Antônio e o Scania. Então, assim, eu só tenho muito a agradecer a eles também, por tê-los conhecido também, né? E tudo mais, por todo esse apoio. E, assim, é gostoso quando você aborda isso e não tem toda aquela perseguição em cima. Porque o que as pessoas tendem é o quê? É a perseguir quando não se concorda, quando tem aquele público mais fanático, religioso, muito dogmatizado, né? Enfim, mentes, infelizmente, mentes aberradas. E aí a pessoa está limitada naquele mundo cheio de dogmas, a consciência afogada literalmente. E aí o que é que ela faz? Ela esperneia, grita, xinga, né? Ela não tem conhecimento, né? Então ela vai agir dessa forma, né? A falta de conhecimento, de fato, ela gera uma dissociação cognitiva e a pessoa não. Como é que ela vai agir? Ela vai agir da forma mais simples, que é justamente essa. Ao invés de pesquisar, de ler, dá mais trabalho, né? Então vou agir de uma forma, vou xingar, gritar, espernear. Porque eu não vejo uma coisa tão polêmica, sabe? Eu acho que é um tema difícil de ser abordado. É o país que a gente vive, muito religioso e tal, muito cristão. E você contar a história do cristianismo, de certa forma, para aquela pessoa que viveu a vida inteira ali, sob esses dogmas, é difícil, não é fácil. Essa desconstrução, ela dói bastante, mas ela é precisa. Ela é precisa, sim. Ninguém está pregando contra a religião. A gente está mostrando, principalmente a Lindy, através do trabalho dela, evidências importantes. E aí cabe à pessoa analisar, não, eu não quero saber, eu não quero olhar. Eu quero continuar do jeito que está e pronto. Então, é uma escolha, né? O importante é que são fornecidos bancos de dados para que as pessoas possam investigar também por conta própria e escolher se quer se libertar disso ou não, né? Então, assim, ninguém está dizendo, vamos perseguir cristãos, não tem nada disso. Cada um faz suas escolhas, certo? Quer continuar indo para a missa, para o culto? Vai, se sente bem, vai de forma consciente, vai com discernimento para não ser enganado, para não ser manipulado. E aí cada um tem seu tempo, né? Às vezes a pessoa, eu quero continuar aí e tal, e aos poucos ela vai percebendo o que realmente tem por trás disso tudo, porque eu vejo assim as pessoas adorando e tudo, e na mesma hora me vem à mente, eles estão adorando quem? Essa adoração ocorre para os imperadores de Roma, para os imperadores romanos flavianos. Eu só vejo isso na minha mente, essa adoração é para eles. Porque eles implementaram tudo isso, eles arquitetaram tudo isso. Então é importante se conhecer essa história, né? Mais alguma coisa, Lindy? Fazer suas considerações finais? Sim, eu quero deixar aqui também esqueci a palavra, mas enfim, eu queria que vocês assistissem uma história, não é uma história, é um documentário chamado Ah, A Família, que está no Netflix. a Fala família. para que serve o cristianismo, por que veio o cristianismo, por que o cristianismo está até hoje. Para que serve esse Jesus? Vocês vão entender o porquê dessa religião até hoje, que vem se arrastando até hoje, esse Jesus que vem se arrastando até hoje. Vai estar escrito lá, The Family, no, é, no Netflix. Netflix. Pronto, eu vou Está... procurar. Não assisti. Hã? Eu não assisti ainda, eu vou procurar. The É, Family. ali Pronto, você vai. pessoal, procurem essa série no Netflix, The Family. Se alguém já assistiu, né? Eu não assisti ainda,
Ultimamente a correria tá tão grande para mim que eu não tenho mais tido tempo nem de ver as séries que eu já acompanhava. Mas, Lindy, a questão de honra, vou conseguir um tempinho e vou assistir essa. E o Fernando está Você- falando também. Eu acredito que teve um criador, né, Deus, e uma história de Jesus que foi manipulada e distorcida. Não acredito que tudo surgiu por acaso. Olha, nós não somos ateístas aqui, somos deístas. Eu e Lindy não somos ateias. E, assim, a questão não estamos também pregando a questão do ateísmo, né? Eu tenho uma visão de Deus, a Lindy também. A gente tem essa visão bem parecida, de que uma visão parecida, divergente das religiões. A minha visão de Deus difere do que a religião nos impõe. Muitas vezes ali na Bíblia a gente vê um Deus humano, como a Lindy muito bem utiliza esse termo, né? Um Deus humano. Eu não vejo dessa forma, eu vejo Deus como uma consciência criadora, uma energia criadora. Então, assim, a fonte primordial, costumo, de onde nós somos frações dessa, nós somos partes disso, dessa divindade, nós somos formas dessa divindade se expressar, né? E de experienciar tudo isso em várias realidades. Enfim, eu já sou adepto também da teoria mais do multiverso, mas cada um tem o seu entendimento baseado também nas suas experiências, porque são importantes também. Então, eu vejo dessa forma, né? Então, com certeza, eu concordo que há essa energia primordial, criadora, essa consciência que une a tudo. eu penso, eu sempre digo assim, Érica, quando alguém vem dizer, você acredita em Deus? Sim, acredito, lógico que acredito. Eu acredito em mim. Eu sou um Deus, então eu acredito em mim mesmo. A Mas Deus, divindade está dentro de nós. sim, mas esses seres invisíveis que foram criados, isso aí eu não acredito. Não tem nem como acreditar, né? Então, se Exatamente. vamos acreditar em Deus, vamos acreditar em nós mesmos, não é? É importante acreditar em nós, ter fé em nós também. Então, assim, Exato. porque a partir da nossa mente a gente consegue criar essa realidade, co-criar tudo isso. O nosso dom divino, ele não vem de um poder superior que está ali mandando, desmandando, castigando, ele vem daqui, ó, da cabeça da nossa mente, né? Então, assim, a gente tem que saber trabalhar isso da melhor forma possível, não é isso? Então, Exatamente. pronto, pessoal. Oi, Lindy, Eu quer disse, é falar isso mais mesmo. alguma coisa? É isso mesmo, pois é. Quero, Então, vamos. Ah, ótimo, pode falar. deixa eu dar minhas considerações finais e quero deixar mais uma série também para vocês assistirem que se chama Colônia da Dignidade. Não vou dar spoiler nenhum. Colônia da Dignidade. E também, Érica, eu quero dizer para todos vocês, para seguirem lá o canal Multiversal Flaviana, do Scania. Sim. Do Scania, o canal dele também é maravilhoso, gente, aborda esse tema. Inclusive, ele fala muito dos livros do Joseph Atwill também. A gente não conhecia, eu não conhecia, passei a conhecer, ele viu aqui a live eu citando os livros do Joseph Atwill, sempre mostrando, falando para vocês sobre esses livros. E aí ele gostou e tal, viu eu e a Lindy e tal, e aí por isso que eles convidaram a gente. Mas tem além do Teologia Reversa do Antônio, tem o Multiversal Flaviana do Scania e o A Face do Cristianismo da Lindy. São três canais que você tem que seguir e acompanhar ali, porque é muita coisa. A Lindy, de vez em quando, além das lives, essa live aqui, pessoal, assim que eu postar, vai ficar no feed. A Lindy depois baixa e posta lá no canal do YouTube dela. Mas além dela colocar essas lives lá, ela também faz vídeos, não é, Lindy? Ela me disse que semanalmente vai estar fazendo vídeos e tal, pelo menos um por semana, não é, Lindy? Trazendo mais notícias, mais Vou, informações. Ela fez um ontem muito bom sobre a história de LOL, uma história bem macabra mesmo. Então assistam lá. Assim, são canais que a gente tem que acompanhar para estar por dentro de toda essa história, de toda essa manipulação, de tudo isso
que aconteceu, né, envolvendo o cristianismo em si. Sim, pode continuar, eu te interrompi de novo. Não, imagine. Então, ó, 3 canais. Multiversal, Flaviana, Scania e o Teologia Francis. Reversa. Não, Ai, é o Scania e o Francis. É, eu já vi live deles. Multiversal Flaviana, que está o Scania e o Francis. Tem outro que eu não me lembro o nome dele agora. E o Teologia Reversa, que é do Antônio Miranda. E o Farsa do Cristianismo. Se vocês pegarem esse para estudar nesses 3 canais do YouTube, vai fazer assim a mente, ó. É. Eles gostam de indicar livros também. O Antônio, na live, além dos livros que a Aline indicou, que eu indiquei, o Antônio indicou vários livros também. Até os livros que ele indicou, tem um que é correlacionando Jesus e Horus. Eu não, acho que eu não estou com ele aqui no tablet, mas eu divulguei esse livro em alguns grupos, né, de estudo. Outro que ele indicou também é sobre Jesus, né, e tal, eu coloquei também nos grupos. Então, assim, são lives onde você aprende e você pega muita bibliografia importante e você vai fazendo sua pesquisa, vai desenvolvendo sua pesquisa, não é isso? E, Lindy, o que é que você Exato. falou antes para o pessoal? Você indicou alguma coisa? Indiquei uma série chamada Colônia da Dignidade. Colônia da Dignidade. Aonde é que tem? Esta também está no Netflix. Ah, vou procurar. Nossa, eu não conhecia. Vai abrir os Legal. olhos de quem assistir. É Essa sobre o e a cristianismo? É sobre o cristianismo também? também sobre uma seita, também sobre um grupo cristão, né, que aborda, que tem Deus, né, que eles fazem tudo em nome de Deus, é uma seita, igual o cristianismo também, né? E também a que eu falei que é a família, é family. Certo. Essa vocês vão analisar. Érica, isso aí você vai lembrar, sabe de quem? Do novo livro do Atwill. Daquela. Shakespeare Secret Messiah, esse, né? Isso, onde ele aborda lá, que ele fala sobre o cristianismo e a política ali. Não quero entrar muito nesse assunto, por isso que eu estou indicando essa série para que as pessoas possam ver por que surgiu o cristianismo e por que surgiu Jesus. Tem uma finalidade, não é para adorar ele ali para. Quem adora somos nós, terceiros. Mas ele é usado para outros fins, né? O Ah, cristianismo também. ótimo. Pois eu vou marcar aqui e vou assistir as duas. Sim, Beleza, maravilha. eu Mais quero alguma agradecer, coisa, Lindy? sim, eu quero agradecer a minha participação aqui, agradecer a você, agradecer a galera que ficou até aqui, a você que vai assistir. Um abraço enorme a todos pela paciência e até a Ah, próxima. sim, eu te agradeço imensamente, Lindy. Você sempre nos traz muito conhecimento. Agradeço essa parceria com relação a esse tema da arqueologia bíblica. É uma maravilha, porque eu estou aprendendo muito e também transmitindo algo relacionado a isso. Agradeço a todos que estão aqui. É uma live que acabou ficando longa. Eu sei que não é fácil, às vezes, estar acompanhando do começo ao fim, mas ela vai estar gravada, pessoal. Vocês podem estar assistindo, compartilhando com mais pessoas, compartilhem esse conhecimento, sigam lá o canal da Lindy no YouTube, sigam também o Arqueologia com a Érica, quem ainda não segue, tem no Instagram aqui e tem lá no YouTube também, pessoal. Inclusive ontem eu coloquei um vídeo lá, um vídeo novo, um vídeo bem legal. Inclusive até o meu gatinho saiu no vídeo. Lindo, lindo, fofo, meu quema. Pois é, ele saiu no vídeo danado, querendo aparecer, né? Aí eu mostrei ele um pouco, mas vamos apoiar esse trabalho de pesquisa. A gente vive na correria, trabalhando e tudo, mas sempre tentando conseguir um tempo para as pesquisas, leituras e para estar trazendo isso para vocês.
tá ok? Agradeço do fundo do coração a todos e uma ótima noite e até a nossa próxima live. Fiquem de olho nos stories que eu sempre fico avisando. E com a Lindy, daqui a 15 dias, ela vai estar de volta e a gente vai dar continuidade à questão do Antigo Testamento. Tá ok, pessoal? Então, uma ótima noite. Tchau, Lindy. Obrigada. Muitíssimo obrigada pelos conhecimentos, por tanta sabedoria. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Lindy.